Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. E estamos de volta com mais um Correio da Semana e quem começa fazendo a nossa primeira pergunta de hoje é o Maurício Lopes de Nova Friburgo. E ele quer saber dos pilotos que já devem estar fora do Chase. Quais deles estão na corda bamba para renovar em 2012? Sérgio, assim, rapidamente, o que vem na cabeça é o Clint Bowyer. Clint Bowyer que faz, eu acho que 3 semanas que vem falando que está prestes a assinar o contrato de renovação com o Richard Childress, mas não aparece o contrato. E ele cada vez mais perdendo as oportunidades de conseguir vitórias. Eu acho que muito a ver essa renovação de contrato dele tem uma possível classificação para os playoffs. Eu concordo com você, a situação dele não é boa, Roberto. A situação dele, talvez, de todos aqueles pilotos ali que a gente viu nos playoffs do ano passado, tirando o Jeff Burton, os que já são totalmente fora, mas os que estão com esperança, a pior situação é a do Clint Bowyer. Eu acho que se ele não conseguir uma vitória agora e na próxima prova em Atlanta ou na prova seguinte em Bristol e ficar de fora dos playoffs, vai ser difícil. O Austin Dillon vem aí, o Ty Dillon vem aí e eu não sei, e o Richard Childress, não estou levando muita fé nessa equipe do Richard Childress não, porque o Jeff Burton também já passou a época dele. E os dois netos, como você falou, estão subindo rapidinho. Outra coisa, Roberto, outro que vale mencionar, o Mark Martin, embora o Mark Martin tenha uma situação diferente. O Mark Martin está basicamente procurando um meio contrato, um contrato de meio ano. Para se encostar. Talvez, não importa, mas é o que ele está procurando. Mas ele está procurando, ele quer fazer isso. Então, eu diria, é um piloto de nome, Roberto, por mais que... E ele pode dividir o carro com a Danica Patrick, o mesmo patrocínio, quem sabe pode ser essa sociedade aí com a equipe de Tony Stewart. Mas até agora nada no céu. Até agora nada. E o Renato Cunha, de Petrópolis, quer saber sobre o Nelsinho Paludo. Se com o que eles mostraram até agora, eles têm chance de subir de categoria no próximo ano? Sem dúvida, os dois estão mostrando que são grandes pilotos, já se provaram nessa categoria, mas eu acho que eles ficam na mesma Truck Series ano que vem. A informação que eu tenho até agora, pelo menos, é que os dois vão ficar e eu acho uma boa decisão. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que entre os dois, acho que o Nelsinho já poderia dar o pulo para a Nationwide. Acho bom se ele ficar na Truck Series, acho uma decisão inteligente e várias coisas. Mas se, por exemplo, se ele for para uma equipe forte, a própria Kevin Harvick, para a Nationwide no ano que vem, eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Não que o Paludo não tenha talento para isso, mas a gente tem que ver o background dos dois. O Paludo veio da Porsche Cup brasileira, ótimo, bicampeão, mas ele não tem a mesma experiência internacional e a mesma experiência de calendário que o Nelsinho Piquet. Então acho para ele muito mais importante ficar mais um ano na Truck Series do que para o Nelsinho Piquet. E o Correio da Semana vai ficando por aqui e eu aguardo novas perguntas pelo correio @curvados.com. E não esqueça, dia 9 de setembro, a festa de 14 anos do Racha Tarumã. Aguardo vocês lá. Obrigado, Laura. Semana que vem temos a prova de Atlanta, a penúltima antes dos playoffs. Sérgio, 1,5 milha, bastante rápida a prova de Atlanta. Tem muito piloto que vem inspirado nessas últimas provas. É uma prova, Roberto, que vale a pena... Que eu diria agora em Bristol. É a etapa decisiva. Richmond. Em Richmond. São as duas etapas decisivas para quem está de fora. E eu acho, Tony Stewart, a gente já falou dele nessa edição do Curva, o próprio Clint Bowyer vai ter que conseguir uma vitória, que a gente falou dele. AJ Allmendinger, chance é pequena, mas vai também ter que partir. E eu fiquei muito impressionado mais uma vez, acho que a gente já falou dele também, Roberto, nessa edição, o Martin Truex Jr. O Martin Truex Jr. foi em Bristol para o tudo ou nada. Não deu certo, mas até o final ele estava ali naquela batalha pela segunda posição com o Jeff Gordon. Sei lá, acontece alguma coisa com o Keselowski, ele vence, ele poderia ter vencido e lutado. E ele arriscou no final. Então eu acho que tem esses pilotos aí que vai continuar um tudo ou nada ali naquele grupo intermediário, embora a situação do Chase já esteja um pouco mais definida a essa altura do que estava antes de Bristol. Tem também nesse fim de semana, na sexta-feira, a prova de Atlanta da Truck Series, onde mais uma vez vão estar torcendo, dessa vez, melhor sorte para o Paludo. Principalmente para o Paludo. Acho que o Nelsinho teve até uma certa sorte na última prova, no bom sentido, não foi das melhores provas dele, isso não diminui a possibilidade de um bom resultado, mas o motor, um problema mecânico que tirou o Paludo e deixou ele lá atrás, realmente é um bummer, como dizem os americanos, tira a moral. Vamos esperar, Roberto, que Paludo volte com mais moral e que Nelsinho volte a ter um carro, porque talento ele tem, volte a ter um carro que leve ele, um acerto
que leve ele a um bom resultado. Quem sabe a gente vê mais uma vez, como já vimos 2 ou 3 vezes este ano, os dois andando sólidos entre os 10 primeiros. E deve ser mais uma vez a prova da Truck Series com vários pilotos da Sprint Cup se preparando para o domingo. O Curva do Oeste vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!